Olá, pessoal. Que o Senhor esteja com todos nós nesse momento e nesse dia. Hoje, aqui no nosso Conversa Espiritual, nós vamos tratar do seguinte assunto: estou sofrendo as consequências do meu erro. E agora? O que eu faço? Hoje nós vamos tratar desse assunto e ele é um assunto muito sério. Todos os assuntos que a gente conversa aqui são sérios, né? Mas esse ele tem uma particularidade porque nós vamos meditar sobre aspectos da nossa vida e sobre essa possibilidade, né, de nós estarmos sofrendo as consequências daquilo que a gente fez. Então é um assunto assim bem pessoal, né, de cada um. E estarmos sofrendo as consequências, né, que a gente fez, não são aquelas consequências do dia a dia que todos nós erramos, falhamos e tal, e aí tem aquelas consequências. Não, aqui eu vou me referir a consequências assim mais fortes, mais pesadas, aquelas consequências mais duradouras, mais tensas, mais angustiantes que a gente pode estar passando, né, na nossa vida. E o que nós poderíamos fazer assim que produziria tanta consequência tão forte assim na nossa vida? Por exemplo, pensando assim em algumas coisas, em algumas situações que a gente pode ter se envolvido e que hoje está gerando consequências para nós. Uma delas, você adulterou, traiu o seu marido, traiu a sua esposa, descobriram, a casa caiu. Ou, nessa prática assim, de traições, nasceu um filho. Às vezes, esse pecado de adultério traz consequências gigantescas na nossa vida. Isso é um caso. Outro caso, você roubou e não teve perdão. A sua credibilidade foi a zero. Isso está te trazendo muitos problemas. Ou você matou alguém, ou participou de alguma coisa que alguém veio a morrer. Ou você se passou com teus filhos, agiu de uma maneira tal com um dos teus filhos, por exemplo, e que não teve mais conserto. Nunca mais se ajeitou a coisa. Então, esses exemplos e muitos outros podem trazer consequências pesadas em nossa vida. Mas tá bom, ok. Existem também muitas coisas suaves que a gente pode fazer, não tão fortes quanto essas. Existem muitas coisas mais suaves que, porém, nos trazem consequências constrangedoras, prolongadas, angustiantes. E essa é o ponto da nossa meditação, né? Você está sofrendo consequências na sua vida? Consequências desse nível mais profundo? Nós, para aprendermos algo do Senhor, vamos meditar um pouco na história de Davi. Davi é um personagem, talvez o mais conhecido da Bíblia, o mais famoso. Eu imagino que milhões de pregações foram feitas a respeito de Davi, sobre os vários aspectos da sua vida. E nós vamos conversar aqui sobre algo que Davi fez, sobre um episódio que Davi passou em sua vida, que também é muito conhecido, mas nós vamos abordar mais a perspectiva das consequências que Davi sofreu por aquilo que ele fez. E como é que ficou o relacionamento de Davi com Deus depois que ele fez o que fez? O que Davi fez foi muito forte. Foi uma coisa muito pesada. E ele sofreu muitas consequências por isso. Porém, Deus perdoou a Davi e continuou se relacionando com ele. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Por isso que é bom a gente meditar nas Escrituras, porque apesar de Davi ter feito algo aos olhos de Deus abominável, e apesar de que Deus determinou para ele muitas consequências severas,
Deus continuou se relacionando com Davi. Deus continuou amando a Davi. Davi continuou tendo acesso a Deus. Por isso que nós vendo assim o fim da vida de Davi, a gente vê que ele teve um fim de vida, uma velhice brilhante, que mesmo tendo feito coisas totalmente reprováveis e tendo sofrido consequências absurdas em sua vida, ele continuou se relacionando com Deus. Deus permitiu acesso a ele. E ele foi perdoado, sofreu as consequências, mas foi perdoado e a vida com Deus continuou. E Davi soube aproveitar isso, continuar se relacionando com Deus, mesmo vivendo consequências terríveis em sua vida. Olha, eu vou ler aqui um texto no livro de Atos 13, para a gente ter uma ideia de como é que Deus gostava de Davi. Olha que interessante esse texto. 13, 21. Então eles pediram um rei, o povo de Israel, né? E Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, olha só o que Deus falou de Davi. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Puxa, Deus, lá dos céus, dizer isso sobre uma pessoa, né? Dizendo que Davi era segundo o coração dele, que faria toda a sua vontade. Uma pessoa muito especial para Deus. E no fim da vida, vamos ler as últimas palavras de Davi. Davi aqui, ele já estava velho, já estava quase morrendo para se encontrar com seu Deus. Só que Davi não era um velho comum, não era um velho de resmungar, cheio de mania, dói aqui, dói ali. Ele não era esse tipo de velho que nós estamos assim habituados a ver, né? Ele era um velho diferente. Ele tinha muita intimidade com Deus. Então a velhice dele, a alma dele estava vibrante por Deus. O espírito dele estava iluminado pela presença do Espírito Santo dentro dele. Você, como muitos, pode ter um pensamento assim que é um pensamento duvidoso. Ah, agora eu trabalho muito, agora eu estou muito envolvido, agora eu tenho muitas conquistas, mas quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, aí sim eu vou me dedicar mais a Deus. Vou ler mais a Bíblia, vou fazer mais oração, vou me relacionar mais com Deus, mas eu vou deixar isso lá para frente, para mais adiante. Eu tenho a impressão que se você tomar essa decisão, você não vai conseguir. Porque não é só uma questão de abrir a Bíblia e ler. E também não é só uma questão de você fazer aquela oração. É uma questão de você ler a Bíblia com o coração para entender o que Deus está falando, para ter revelação do que está escrito. É uma questão de você orar a Deus buscando intimidade, buscando conhecer a Deus e desfrutar no seu íntimo de bons sentimentos, boas emoções produzidas por Deus na sua alma. Isso aí requer um treinamento, isso aí requer prática. Se você vai começar lá na velhice, olha, é melhor começar por agora. Para quando você chegar lá, já está bem treinado. Então, vamos ler as últimas palavras que Davi falou. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Isso quer dizer do suave, do doce salmista de Israel, do afetuoso salmista de Israel. Ele compunha poesias e cânticos para o Senhor. Davi agora vai falar: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens,
que domina no temor de Deus é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Esse texto é maravilhoso, só você lendo mesmo, 2 Samuel 23. Olha só o nível de intimidade de Davi com Deus. Um homem velho, quase morrendo, e o Espírito de Deus estava falando por intermédio dele. E ele estava atento à sua salvação, às promessas que Deus fez para ele. O espírito dele estava brilhante, ele tinha uma comunhão vívida. Era uma velhice assim, diferente, com a presença de Deus vibrante dentro dele. Eu almejo essa velhice para mim. Já estou investindo desde agora, buscando um relacionamento mais íntimo com o Pai Celestial. E isso tudo, esse fim de vida brilhante, foi depois que Davi cometeu erros, cometeu pecado e sofreu gravíssimas consequências. A vida de Davi cresceu tanto, brilhou tanto, depois das suas falhas e junto com as consequências que ele sofria, que ele cresceu espiritualmente, se tornou mais próspero do Senhor, desfrutou de maior intimidade com Deus, mesmo sofrendo tudo o que ele estava sofrendo. Então, quando a gente sofre consequências, isso não é para parar a nossa vida. Não é para nos paralisar. É apenas algo que está acontecendo devido àquilo que a gente fez. Bom, o que Davi fez? Ele jamais imaginou que podia fazer tal coisa. Ele se envolveu num negócio tão ruim que eu creio que nunca passou pela cabeça dele que ele fosse capaz de fazer isso. Ainda mais com a qualidade de vida espiritual que ele tinha com Deus. Vamos agora acompanhar alguns textos em 2 Samuel. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos e com ele todo o exército de Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi não foi à guerra. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real. Vê, um dia assim, tranquilo. Mal sabia ele que as maiores tempestades da vida iam começar aqui nesse exato momento. Olha só. Passeando então no terraço da casa real. Daí, Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado, voltou para sua casa. Porém, a mulher concebeu e mandou um recado para Davi. Estou grávida. Davi cometeu um adultério aqui. Achou a mulher linda demais e disse, quero ela. Bateu um desejo nele. E ela era esposa de um dos generais do seu exército, o general Urias. Foi dar pesado isso aí. Um pecado contra Deus tremendo. Aí, com essa notícia de que ela tinha engravidado, Davi teve uma ideia. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, o comandante lá do exército, dizendo, manda-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias. O general Urias saiu da guerra e foi lá para Jerusalém, a chamada do rei. Na verdade, o que o rei Davi queria era que Urias chegasse ali da guerra, tirasse as suas fardas, as suas roupas, tomasse um banho e fosse se relacionar com a sua esposa. Afinal de contas, era a mulher dele, uma linda mulher. Davi imaginou, ele vai chegar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser se deitar com a sua esposa. Aí vai ficar tranquilo, porque aí o filho, quando nascer, a gente diz que era dele.
Porém, esse general era meio diferente. Ele tinha uma consciência assim, sabe, de soldado, de guerreiro, de general. Ele não ficou tranquilo em desfrutar prazeres naquele momento, porque o comandante do exército estava lá na guerra. Todos os outros generais, amigos dele, todos guerreando, todos arriscando a vida. E ele então não se sentiu confortável de simplesmente usar aquele momento para sentir prazeres com essa mulher. Era como se ele estivesse assim, traindo os seus pares. E ele decidiu no seu coração: não vou desfrutar prazeres, não vou me deitar com a minha mulher, vou voltar, quero voltar lá para a guerra. Um general e tanto. Diante dessa decisão, Davi fez o seguinte: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, ao comandante, e deu essa carta na mão de Urias. Olha só que lance. E Davi escreveu na carta: ponha Urias na frente da maior força da batalha e deixa ele sozinho para que ele seja ferido e morra. Urias, quando estava voltando para a guerra, ele estava com aquela carta na mão, que era a carta que ele seria assassinado. Ele foi lá, entregou a carta a Joabe, seguiu na guerra, e naquela época era mais ou menos assim, ó, um general que estivesse lutando na frente de batalha, ele não estava sozinho, ele tinha no mínimo 100 soldados, capitães ao redor dele, para lutarem junto e para protegerem ele, já que ele era o líder maior. E Joabe obedeceu Davi. Mandou Urias aonde a guerra estava mais quente, mais furiosa, mais violenta, e mandou um recado, e mandou que todos os soldados e capitães que estavam ao redor dele saíssem. E ele ficou sozinho. Evidente que mataram ele. Ele morreu. Isso que Davi fez. Tomou a mulher dele na mar. As pessoas comentam: mas a Batseba, a mulher, podia ter dito não. Não era assim. Naquele tempo, palavra de rei, ele tinha a primeira, a última, ele tinha todas as palavras. Mandou chamar, era mulher casada, ela tinha que vir. Queria se deitar com ela, tinha que deitar, não se podia desobedecer ao rei. É difícil a gente imaginar como é que as coisas funcionavam naquele tempo. Mas palavra de rei era a primeira e era a última. Isso me faz pensar uma coisa assim, ó. Eu para mim mesmo, né? Enquanto eu estiver vivendo nessa natureza humana, enquanto eu estiver convivendo com esse velho homem, eu também vou ser capaz de fazer coisas muito feias. Não sei se eu chegaria nesse ponto. Davi, que era muito mais íntimo do Senhor do que eu, Davi, que tinha respostas de oração às centenas, foi capaz de uma loucura dessa? Nós somos capazes. E por isso que Jesus deixou registrado essa oração: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque aconteceu com Davi. Davi caiu em tentação. Essa oração ela pode ser muito boa para nós. Porque vai que, vivendo nessa vida, a gente se depare numa situação que possa nos comprometer. Então, que nosso Pai Celestial não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Em nome de Jesus. Agora, para concluir essa história, Deus viu tudo que Davi fez e mandou o profeta lá, o profeta Natã. E o profeta Natã falou assim para ele: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Deus falando para Davi: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel. Te transformei em rei de Israel. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado mais e mais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada. E a mulher dele tomasse para ser tua mulher, depois de o matar pela espada lá na guerra. Agora vem o peso das consequências sobre Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Deus disse para Davi: Davi, a espada não vai mais se afastar da tua casa.
Vai ter sempre morte entre os teus parentes. Vai ter sempre guerra próximo de ti. Tu vai viver sempre essa realidade de dor e de sofrimento, porque tu cometeste um assassinato, tiraste a mulher do cara e ainda mandaste matar ele. Deus determinou essas consequências sobre Davi, que acompanhariam ele a vida toda. Mas como é que a gente viu lá as últimas palavras de Davi, aquele velho, brilhante, cheio de vida, cheio do poder de Deus, o Espírito de Deus falando sobre ele? Por quê? Porque Deus perdoa Davi. Davi caiu em si, Davi se arrependeu, ele se deu conta. Demorou para se arrepender, para se dar conta, mas ele caiu em si do que fez. Sofrer as consequências não é ficarmos separados da presença de Deus. Davi recebeu aquele castigo da parte de Deus e as coisas foram acontecendo. Algumas coisas que aconteceu com ele. A criança que ele e a Batseba, quando se relacionaram, nasceu, essa criança morreu. Aminon, um dos filhos de Davi, Davi tinha muitos filhos e filhas. Aminon abusou sexualmente da sua própria irmã, de uma outra filha de Davi. Absalão, sabendo disso, matou seu irmão Aminon. Absalão liderou uma rebelião contra o seu pai, se levantou contra o seu pai e teve uma guerra civil lá em Jerusalém, onde muitos morreram. A espada, a morte ao redor de Davi. O próprio Absalão morreu nesse levante. Quantas mortes aí, quanta dor, quanto sofrimento, quanta angústia. Davi sofreu amargamente ao longo da sua vida o erro que ele cometeu. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado, né? Para não sair cometendo erros aí, porque tem erros que a gente comete que as consequências são severas. Só que aí que tá, ó. A vida de Davi não foi só sofrer as consequências. Ele estava sofrendo as consequências. Era o castigo de Deus determinado pelo que ele fez. Mas o coração de Deus estava acessível a ele. Ele tinha acesso a Deus. Ele podia orar a Deus. Deus continuou respondendo às orações dele. Ele continuou prosperando em todas as áreas da sua vida. Entende? Não é porque está sofrendo as consequências que a vida para. Não, a vida continua. E o relacionamento com Deus continua e pode ser intenso, íntimo, brilhante. Com toda a loucura que Davi fez, Deus perdoou e Davi continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Ele nunca mais fez aquilo. Estaria sofrendo as consequências. Então, você não pode ficar parado nas consequências. Você está sofrendo consequências assim graves, pesadas, angustiantes, prolongadas. Você está sofrendo por causa do que você fez. Né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. E também pode estar sofrendo diretamente castigo de Deus na sua vida. Como foi com Davi. Davi sofreu castigo de Deus na sua vida. E ele era um homem de Deus, amava Deus e Deus amava ele. Mas Deus disciplinou, Deus nos disciplina. Você pode estar sendo disciplinado com consequências sérias. Aí você pensa assim, eu errei, me sinto envergonhado diante de Deus. Acha que não tem mais acesso a Ele que deu para ti? Você está sendo disciplinado, é verdade. Deus disciplina, mas também Deus abençoa. Deus não fechou as portas dos céus para ti. Você só está sofrendo as consequências pelo que você fez. Isso é uma coisa. Outra coisa é o teu relacionamento com Deus, que pode vibrar de realidade profunda, continuar se relacionando com Deus e crescendo em todas as áreas da tua vida. Quando meus filhos eram pequenos, eu corrigia eles. Porém, eu também abraçava, dava beijinho, dava sorvete, pegava no colo. Eu não deixei de ser pai deles só porque eles erraram e eu disciplinava. As duas coisas andam juntas. Deus é nosso Pai Celestial. Nós erramos, Deus nos disciplina. Mas Ele continua sendo nosso Pai. Nós continuamos tendo acesso a Ele. Lembra do que Davi falou? Um textinho sobre aliança. Não está assim com Deus a minha vida? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? A aliança de Deus contigo, ela é em tudo bem definida, ela é em tudo segura. Deus vai fazer prosperar toda a tua salvação. E todas as esperanças que tu tens na vida, sonhos, Deus vai fazer tudo prosperar.
mesmo tu estando debaixo das consequências. É isso que tu tem que atinar. Pode ser que tenha consequências que duram a vida inteira. Pode ser que tenha consequências que durem menos tempo. Tu tem que enxergar que as consequências você está vivendo, vai viver. Mas Deus é teu Pai e você tem acesso a Ele, Ele está em aliança contigo. Deus é teu Pai Celeste. O acesso a Ele está aberto a ti, mesmo você sofrendo as consequências. O Espírito de Deus habita dentro de ti. Você recebeu o dom da fé. E por meio desse dom da fé, você tem a salvação da tua alma. Você vai entrar na vida eterna. Deus também te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus é teu Pai e você é filho de Deus. Mas está sofrendo as consequências pelo que fez? Sim. Vai continuar sofrendo as consequências pelo que fez? Sim. Ou até quando Deus permitir. Mas o mais importante é o teu relacionamento com Deus. Enquanto você está sofrendo as consequências, não fica parado nisso. A vida não é só essa. Continua se relacionando com Deus. Continua meditando na palavra. Continua. Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Então, a gente tem que evitar pensamentos do velho homem, que são armadilhas para nós e nos atrapalham. Me sinto culpado. Está sofrendo as consequências pelo que fez, né? Está se sentindo culpado, tudo bem. Mas aí também se sente injustiçado, se sente revoltado. Você vai continuar sofrendo as consequências. Sinto que Deus não me ama. Sinto que só daqui a 5 anos eu vou poder de novo ter acesso a Deus. Você precisa ter o pensamento certo. Eu estou sofrendo as consequências, tá? Mas agora mesmo eu tenho acesso ao meu Pai Celestial, porque Ele continua sendo meu Pai Celestial. Posso orar em nome de Jesus? Posso até orar para essas consequências que eu estou sofrendo. Deus me dá sabedoria para eu administrar. Deus me dá força para eu passar por elas. A minha vida com Deus está livre. A minha vida com Deus deve ser íntima, profunda. Deus espera isso de ti. Deus está esperando que tu venha para Ele. Não adianta esse negócio assim de tu orar para Deus, me livra das consequências, faz cessar as consequências. As consequências são justamente a disciplina na tua vida pelo que você fez. Não era desse jeito. Pega nas mãos de Deus o tempo dessas consequências, pede sabedoria para lidar com elas, pede para Deus te fortalecer para lidar com elas, mas busca a Deus para tu prosperar financeiramente. Pede uma esposa maravilhosa, ora pelo teu casamento, busca a Deus essa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de ti. A vida do Senhor Jesus está dentro de ti. A presença de Deus está dentro de ti. Nós temos acesso a Ele, tanto intimamente como exteriormente. Então você tem que pensar de maneira adequada. Sabe qual é o nosso problema? A gente não conhece a Deus. Então a gente nutre e alimenta pensamentos totalmente errados. Se a gente conhecesse um pouquinho a Deus, nós íamos nos dar conta, é mesmo. Eu estou sofrendo as consequências, mas o céu está aberto para mim. Eu vou entrar por essa estrada da prosperidade celestial, porque Deus é comigo. Usa a tua inteligência espiritual. Pensa melhor em tudo isso que está ocorrendo, em tudo isso que eu te falei. Porque enquanto Deus disciplina a tua vida, Ele também te abençoa. Ele é o teu Pai. Ele está te corrigindo. Quer que tu aprenda, quer que tu cresça. Mas Ele continua sendo teu Pai, Ele tem lá 1 milhão de bênçãos para ti. A presença dEle está acessível a ti. Aproveita. Usa a inteligência espiritual e pensa da maneira certa e começa a agir de modo diferente, buscando a Deus, buscando Deus vivo, para você continuar na sua caminhada, mesmo que as consequências que você fez estejam te acompanhando, e ainda fazem parte da tua vida, tá? Mas o teu acesso a Deus também está te acompanhando. Tu tem acesso a Ele, isso também faz parte da tua vida. Ele quer te abençoar, isso também faz parte da tua vida. Responder tuas orações, isso também faz parte da tua vida. Então, foca em buscar crescimento no conhecimento de Deus. Que isso vai te fazer muito bem. Vai te promover, produzir um crescimento espiritual profundo
na tua vida. Amém? Vamos aproveitar a bênção. Nosso Deus, ele é maravilhoso, misericordioso. Quando nós começamos a entender isso, nosso acesso a ele fica mais profundo. Nós sentimos até mais prazer na presença dele, mais alegria. Então, que nosso Pai Celeste ilumine nosso entendimento, para a gente poder compreender essas coisas, que ele nos fortaleça para a gente passar pelas consequências, nos dê sabedoria para lidar com as consequências e nos incentive em nosso íntimo a nós nos aprofundarmos numa comunhão com ele. O Senhor é conosco. Jesus está conosco todos os dias até o fim. O nosso Pai Celestial também nos ama e está desejoso que a gente tenha acesso a Ele. Amém? Abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo.